tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem Tempo pra Pergunta, o podcast oficial do TDC. O que eu queria comentar é que nessa construção que a gente vem de um mercado que sofre essa pressão, digamos assim, por resultado, a gente tem que entregar, que tipo de construção, não digo de sistema, mas é mercado mesmo, né? De como que nós estamos construindo cadeias, né, para que aqui exista a nossa capacidade de talvez até competir com o exterior e tal. Porque o que é mais comum? Os grandes cérebros nossos vão embora. A gente não consegue encaixar eles, seja para eles empreender, seja para eles ter um emprego, você não consegue colocar eles num sistema. O que está faltando para esse mercado, para a gente não só... a gente falou bastante de formar talentos, a gente já sabe, mas como é que eu aproveito essa galera que eu consegui a muitos barrancos e por autodidatismo formar eles? Em uma época eu te confesso que em algum aspecto eu tinha algum pensamento protecionista, do tipo assim, vamos dificultar a ida, sei lá, uma coisa meio assim. Vamos travar, não pode sair. Mas durou pouco. Durou muito pouco pelas situações que eu vivia de empresas, Uma vez eu formei uma pessoa para ser professora de uma linguagem de programação numa escola que eu trabalhava, e depois de ter ajudado essa pessoa, ter feito toda a formação dela, ela passar nas provas de certificação, se habilitar para dar aula, uma semana depois ela é chamada pelo pai para assumir a empresa do pai. Cara, eu sinto a dor que eu senti na época, pensando assim, cara, eu gastei muito tempo com essa pessoa. Eu formei ela, tipo, eu dediquei, tipo, e essa pessoa tá indo embora agora, o que está acontecendo aqui? E depois eu tive o mesmo sentimento 2 anos depois na faculdade, assim, que eu tava dando aula. E eu tinha pessoas que estavam muito afim de estar ali aprendendo, e pessoas que meio que estavam nem aí pra mim. E eu pensei, que droga, eu estou aqui, eu quero ajudar na formação. Por que eles não se interessam? E aí eu volto para Paulo Freire, que é, cara, educação é uma via de mão dupla, então quem tiver afim de fazer essa via de mão dupla, foca nessas pessoas e vamos dar atenção para isso, sim. Isso foi uma questão para mim. E esse entendimento de que elas vão. Mas se elas se lembrarem que elas têm que ajudar outras a irem também, ou chegarem, para mim já é um caminho. E aí, em 2002 é quando eu começo a me conectar com comunidades. Foi quando o grupo de usuários de Java estava surgindo, ressurgindo, e aí eu vou para participar da coordenação dele. Depois de 2003 vem o grupo de Delphi, 2004 vem o grupo de métodos ágeis, que eu ajudo a criar, e outros grupos que vão surgindo. Eu te diria que eu deixei de ficar preocupado com o processo delas irem embora, e eu comecei a ficar preocupado em como que eu recrio o jogo de futebol do Atari. Tinha um jogo de futebol do Atari que tinha jogadores infinitos. Sim. Então tu pressionava ali o joystick para cima e surgia um jogador do final do campo. Então tu sempre tinha um defensor chegando para salvar o gol. Era basicamente essa a brincadeira. E eu fiquei pensando nisso, como é que eu recrio isso? Tempos depois, estudando sobre esportes, eu fui estudar sobre rugby. Eu nunca joguei rugby, porque eu deixaria de jogar rugby na primeira jogada, que o cara ia voar no meu joelho e acabou, e deu pra mim. Então, o basquete eu consigo ver a pessoa vindo um pouco melhor, assim, eu me defendo melhor ali pra proteger meus joelhos. Mas eu estudei sobre rugby, e pra mim, rugby, na estrutura de comunidade, é uma das melhores que eu vi acontecendo. Que é assim, até uma certa idade, tu não compete, tu só aprende a funcionar em time e aprende fundamentos. Depois de uma certa idade, tu passa a competir. E depois de uma certa idade, tu tem que dar de volta. O give back é automático. E ele é parte da estrutura da coisa. Ele é parte do processo. É esperado de ti que tu devolva. Uma outra pessoa vai dizer, não paga de volta, pague adiante. Pay it forward. Né? Sim. Outras pessoas vão dizer, se tu tá devolvendo é porque tu pegou demais. Então, o raciocínio que hoje em dia eu levo é o seguinte, quando tu sentir que tu já pode começar a devolver, devolva. Tem tempo pra pergunta?
Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.